tomar os jornais, tomar os aparelhos de cultura, tomar os teatros, os cinemas. Millennial Frequency, eu vou reproduzir exatamente como eu ouvi de uma liderança experiente. Há um projeto em curso no Brasil, um projeto gramsciano, e não, eu não estou de sacanagem, só que evangélico. Só que evangélico. Para quem não está entendendo a referência, Antonio Gramsci é um teórico comunista italiano que defendia uma revolução completamente diferente do que Lenin defendia, do que o próprio Fidel Castro, do que qualquer tipo de Mao Tse Tung, qualquer revolução violenta. O Gramsci diz o seguinte: nas sociedades ocidentais complexas, em que o capitalismo triunfou de fato, a Rússia era um país feudal, a China era um país feudal, própria Cuba, uma ilha miserável. Não tinha Cuba no tempo de Gramsci, mas ele tinha um exemplo russo e um exemplo chinês. O exemplo chinês ainda não tinha triunfado. Ele estava mirando a Rússia mesmo. Mas ele diz, ó, aqui não vai rolar. No Ocidente não vai rolar. Isso aqui é muito mais difícil. Como é que nós vamos fazer a revolução aqui? Primeiro que a nossa classe revolucionária não é a mesma que foi lá na Rússia. Não vai ser os camponeses. Aqui tem que ser os proletários nas áreas urbanas. Mas também não é nem o proletário simples, não é o peão de fábrica. O que nós precisamos é tomar os jornais, tomar os aparelhos de cultura, tomar os teatros, os cinemas, as universidades, a educação. Aí nós vamos formar as crianças. Aí nós vamos estabelecer um discurso único. É a busca pela hegemonia. Aí nós vamos virar a chave hegemônica cultural. É uma revolução cultural. Ela não é violenta. Não é a tomada do poder, não é um putsch, não é um golpe, não é chegar e tomei o palácio e agora é comunismo. Não. Você vai várias gerações pegando todos os aparelhos culturais possíveis e existentes, converte a mentalidade das pessoas e vai chegar um ponto em que todo mundo vai ser comunista sem nem ter percebido que é comunista. E aí, a principal estratégia para isso é a ocupação de espaços. Os intelectuais orgânicos do partido vão ocupando espaços estratégicos. Então, o intelectual orgânico, ele dá um jeito de ser o comentarista do jornal, comentarista de economia. Ele não aparece lá como militante do partido, ele não vai fazer discurso ideológico. Ele aparece como um cara neutro, técnico, que só está analisando a realidade. Mas ele está analisando a realidade exatamente do ponto de vista que o partido quer. E aí as pessoas ouvem isso 1, 2, 10, 50, 100 vezes, elas concluem que ele é técnico. E se eu vou lá e digo que ele é um picareta mentiroso, eu me torno ideológico. O nome disso é hegemonia. Há um projeto evangélico de ocupação de espaços, dos mais variados espaços no Brasil. E aí eu teria que aprofundar aqui o pensamento do Gramsci, mas ele explica que você pode fazer inúmeras concessões, que não tem problema se você abre mão de princípios em determinados momentos. O importante é ocupar o espaço e empurrar o máximo de discurso comunista que der dentro daquele espaço. O máximo que der, não é o máximo. Às vezes o que dá é muito pouquinho, mas se for só esse pouquinho, no começo está ótimo. O importante é, o espaço foi ocupado, agora ele é nosso. Aos poucos nós vamos abrir a janela para poder empurrar mais. Há um projeto nessa linha entre os evangélicos no Brasil. E assim, gente, nessa altura do campeonato, vocês me perguntar o que cada um ganha como ministro supremo. Vocês não viram o contrato de 129 milhões da Xandona? Eu preciso ainda explicar em detalhes o que ganha sendo ministro supremo. O filho do Gilmar Mendes manda na CBF. A seleção brasileira do Gilmar Mendes. Eu ainda preciso explicar. Olhem para o IDP, o Instituto Gilmar. O gigante que é. O IDP, aliás, é outro belo caso gramsciano. A ocupação do espaço do IDP no alto funcionalismo público, case absoluto de sucesso. Case absoluto de sucesso. Tinha muito interesse envolvido nisso, Millennial Frequency. Inclusive o interesse pela tomada da hegemonia na direita. Chutar os filhos, isolar o Jair e tomar a hegemonia da direita.